Agora são 6 horas e 21 minutos. Eu quero te perguntar quais os impactos da lei trabalhista para o FGTS. Você, trabalhador, sabe quais os impactos da lei trabalhista para o FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço? Saiba que a nova lei trabalhista apresenta diversas mudanças nas áreas trabalhista, fiscal e previdenciária. Essa decisão do governo federal deve trazer impactos tanto para empregadores quanto para funcionários registrados e informais. E algumas das principais mudanças foram em relação à lei que trata do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Em especial, a contribuição social ao Sistema S. A contribuição social destinada ao Sistema S, popularmente conhecida como a multa de 10% paga à Caixa Econômica Federal sobre o saldo do FGTS do empregado, em caso de rescisão sem justa causa, foi extinta definitivamente por meio de medida provisória e já tem sido motivo de grande celebração dos empresários brasileiros. A advogada da Barbeiro Advogados, Roberta Nóbrega Mangieri, explica que essa mudança pode até mesmo aquecer o mercado de contratações. A lei ela trouxe diversas alterações, mas em relação ao FGTS, ela trouxe uma desoneração nas obrigações que a empresa tem que pagar quando ela faz a demissão sem justa causa de um empregado. Então, o que acontecia? Quando a empresa ela demite o empregado, ela tem que pagar 40% sobre o saldo do FGTS desse empregado para ele, mais 10% desse valor para a Caixa. E o que a lei trouxe foi a queda desta obrigação de 10% para a Caixa. Então, não existe mais. Né? Tem um levantamento, acho que é da Federação de Comércio de São Paulo, que diz que isso vai impactar em aproximadamente 6 bilhões de reais o caixa das empresas. Tá, mas se não mudou nada exatamente pro empregador, qual é a importância disso para ele, né? Pro empregado, desculpa. É que na realidade a empresa não tendo que dispor mais dessa multa para a caixa, de pagar isso para ela, a empresa consegue ter caixa para investir em si mesma, e uma das maneiras de investir em si mesma é contratar novos empregados. Roberta Nóbrega Mangieri, ela explica que quem tem direito ao FGTS. Para quem é CLT, é uma obrigação que a empresa tem de fazer a contribuição para quem trabalha com carteira assinada, que a gente chama, né, que é CLT. Quem trabalha informal ou quem trabalha através de uma pessoa jurídica, né, às vezes uma microempresa, uma MEI, assim, não tem esse direito ao FGTS. E criada para repor valores pagos a título de atualização monetária, a contribuição social que ia para o Sistema S, que foi extinta, atingiu seu objetivo em 2007, mas não deixou de ser cobrada. E por isso se tornou objeto de discordância e diversos empresários questionavam a sua exigibilidade e solicitaram sua devolução através de medidas judiciais. A advogada destaca que a extinção contribui para a desoneração da carga tributária sobre os contratos de trabalho, trazendo maior economia para os contratantes da mão de obra. E tem mais, essa mudança na lei trabalhista traz ainda a inclusão de 2 novas hipóteses de saque. E tem também a questão de uma nova modalidade, 2 na realidade, né, de saque do FGTS. Uma delas é para claramente o empregado que já está fora do mercado de trabalho há um certo tempo. Então, uma pessoa que está afastada já há uns 3 anos sem conseguir movimentar essa conta do FGTS nesse período com novos depósitos, né, que a empresa faz, e ela também não teve a oportunidade de sacar na rescisão do último trabalho dela, ela vai ter a possibilidade de fazer o levantamento de alguns valores. E tem a opção que eu acho que vai ser mais adotada pelas pessoas, que é do saque aniversário, que as pessoas que têm dinheiro na conta da FGTS, movimentando ou não, no mês do aniversário, elas vão poder fazer uma retirada anual. Então, para não deixar lá o tempo inteiro, muitas vezes o dinheiro fica preso e a pessoa precisa, ela tem mais essa fonte para conseguir recorrer, mas seria só de uma maneira anual no mês do aniversário mesmo. Enquanto a primeira hipótese de saque claramente se destina ao empregado fora do mercado de trabalho formal e que não teve a oportunidade de sacar seu saldo quando da rescisão de seu último contrato de trabalho, a segunda pode ser usufruída por trabalhadores inseridos ou não no mercado de trabalho no momento do saque.
A advogada Roberta Nóbrega Mangeri acredita que com a nova lei, as empresas vão ter mais dinheiro em caixa para depositar todos os meses o fundo de garantia dos seus funcionários. A gente vai ter a possibilidade da empresa ter mais caixa para pagar esse FGTS mensal, fazer esse depósito do FGTS mensal, com um pouco mais de consistência, né? Porque afinal, se eu estou poupando 10% que eu pagaria de multa, significa que agora eu tenho dinheiro em caixa para ir pagando o FGTS mensal dos meus empregados. Agora, as empresas têm uma carga tributária muito, muito alta. Então, talvez muitas delas não passem a fazer esse depósito mais regular. Porém, isso continua sendo um direito do trabalhador. A lei não trouxe nenhuma diminuição de direito para o empregado, né? Então, se por algum motivo a empresa deixou de depositar ou todo o FGTS ou alguns meses do FGTS, o empregado tem meios extrajudiciais e judiciais de pedir para a empresa pagar o que é dele de direito. Segundo a advogada, as medidas traduzem claramente o intento de desburocratização e desoneração dos contratos de trabalho, assim como a intenção de beneficiar trabalhador e empresário. Para ela, a nova lei trabalhista é um avanço para o país. Eu acho que é a resolução de uma questão muito antiga e que vai ajudar a nossa economia atualmente, porque a criação da FGTS estava relacionada à reposição de atualização monetária da época dos planos Verão e Collor, que foi 89 e 90. Né? Então foi criada essa questão da FGTS para repor a atualização monetária que tinha parado lá atrás. Mas já atingiu esse objetivo em 2007. Né? Inclusive a Caixa admitiu que esse objetivo tinha sido atingido em junho de 2012, alguma coisa. Então não estava nem mais sendo destinado esse dinheiro para isso, mas sim para o programa Minha Casa Minha Vida. Então, assim, foi uma taxa que perdeu a finalidade. Então, por que continuar cobrando, sendo que a gente está numa situação econômica, né, o Brasil, em que não dá para ficar pagando, as empresas e os empregados também não podem ficar dispondo de uma multa que não tem uma finalidade, né, que vai ser destinada para um determinado programa, mas efetivamente ele está indo para lá? A gente tem certeza? Né? Então, a perspectiva disso é muito boa. A empresa deixa de gastar 10% de um valor que ela destinaria para o governo, desnecessariamente, de certa forma, que agora ela pode investir em si, inclusive contratando mais empregados, o que impacta diretamente na quantidade de mão de obra que a gente vai poder contratar, né? De menos pessoas que vão deixar de estar desempregadas. A nossa expectativa é que em 2020 nós tenhamos realmente o aquecimento dos empregos, né, dessa geração de empregos. É claro que temos impactos no mundo inteiro, esse coronavírus, esse novo coronavírus que esperamos, né, que não chega ao Brasil, ainda não tem nenhum caso confirmado da doença, só suspeitas. Ele também acaba impactando, que já estão falando dos problemas na exportação de alguns produtos, de alguns alimentos para a China. O que nós esperamos é que esse coronavírus passe rapidamente, para que também não impacte aqui no Brasil, porque a nossa expectativa é que 2020 melhore o número, né, de empregos, principalmente de carteira assinada, e também os que são aí dos empregados liberais, né? As MEIs, os chamados microempreendedores individuais, que acabam abrindo suas MEIs para se regularizarem nessa nova fase do mercado de trabalho. Às vezes a pessoa empreende por oportunidade, e às vezes por falta de oportunidade ela vai empreender para correr atrás também do seu dinheiro. Esperamos que o Brasil aqueça a economia e melhore o nível de emprego para todos nós.